Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe aí a todos que estão sintonizados ou aqueles que vão assistir em seu aparelho. Que Deus continue os abençoando. E não se esqueça de clicar no joinha e também deixar um comentário, porque ajuda muito. Como agora nós temos essa sequência aí do YouTube aí, só notificar se assim tivesse uma notificação qualquer. Não basta só você dar o like, mas também inscrever, dizer que curta o canal, tá bom? Então, Deus continue abençoando e nos ajude, porque a gente percebe que há uma dificuldade nessa área, né? Quando a gente tem algo sério, fica mais difícil de assim ser divulgado. A gente percebe também que dentro dessa plataforma, a gente percebe que as coisas que elas não edificam, até mais uma possibilidade de passar um para o outro, né? A gente é mais rápido, ela tira, chega em 1000 inscritos, então ela vai muito mais além do que isso, né? Mas sem delongas, né? Então, se inscreva no canal, ok? Vamos ler a leitura da Bíblia Sagrada, livro de Jó, capítulo 1 de Jó. Vou ler 2 livros. Jó, versículo 1 e o capítulo 1, versículo 7, 8, diz assim: Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observasse o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, teme a Deus e que se desvia do mal. Livro de Jó. Livro de Gênesis. Capítulo 6 de Gênesis. E versículos 8. Versículo 8 e o versículo 9. Livro de Gênesis. Versículo 8 e o 9 diz assim: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro, e os seus contemporâneos Noé andava com Deus. Soberano e altíssimo Deus, altíssimo Pai, te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, abrindo, ó Deus, a tua palavra e nela meditando. Que aqueles que assim, ó Deus, através deste sistema que nos permite chegar aonde nós não chegamos, que a tua palavra, Senhor, ela venha da vida, ela restaure, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus é bom e maravilhoso, né?
quero aqui, dentro desse tempo, mandar aí a paz do Senhor para os ministros aí de São Paulo, né? Que Deus continue abençoando. Irmão José, irmão Marcos, enfim, todos os irmãos, porque são muitos irmãos, e a gente agradece, né? Que Deus ele continue abençoando. E também hoje aqui, os que também nos ajuda a divulgação desse canal, né? Que Deus continue abençoando. Bendito seja o nome do Senhor. E eu estava parado nessa lição, ou nessa leitura. A gente encontra 2 livros de uma distância grandiosa, né? Aí a gente percebe Deus, ele nunca deixa a sua forma. Ele continua agindo de uma forma tremendamente. E nisso a gente conhece. E quando a gente lê a palavra de Deus, as Escrituras, tem coisas que a gente fica, às vezes questiona, porque quando nós questionamos algo na Bíblia, é porque a nossa fé, ela é uma fé humana, não é uma fé ainda, aquela fé do invisível, de acreditar no invisível. Então, às vezes gera às vezes alguns questionamentos. E nós estamos vivendo um tempo, ou uma década, podemos dizer, que está ocorrendo algumas eventualidades, pode-se dizer algumas deformações, e tem situações que a gente às vezes se faz um questionamento, né? Acredito que muitas pessoas têm esse questionamento, se Deus verdadeiramente ele existe por algumas ocasiões que acontecem no decorrer da trajetória humana ou do ser humano que está sobre a terra, vivendo na terra, tendo a possibilidade de produzir, né? E muitas das vezes o ser humano ele produz algo contrário, né? Ele produz algo contrário. E no livro de Jó, a gente cita muito esse livro de Jó, o livro dos Salmos, né? É bem citado para fazer algumas colocações, seja ela em um círculo de oração, ou seja ela num culto, aquele culto que envolve algo, podemos dizer assim, de uma bênção. Então, esses 2 livros, a gente às vezes traz uma similar para citar ele nesses momentos. Mas há algo interessante que eu achei na história de Jó. É a forma que Deus se apresenta neste livro de Jó. Ou a forma que Deus ele age. A gente percorre outros livros e não encontra essa forma. A gente não encontra essa forma.
né? A gente não encontra. No livro de Jó, a gente vai encontrar Deus se apresentando ao inimigo, ou o inimigo se apresentando a Deus. E aí na sequência, Deus pergunta: de onde vens? Será que Deus não sabia ou sabe de onde ele via? Aí vem a pergunta, questionamento. Daí. Porque Deus é onipresente e onisciente. Deus pergunta a Satanás: de onde vem? Ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Aí aqui eu vejo a ação, parece que é de uma pessoa desocupada, ou de um ser que está desocupado. Porque ele responde: de passear. Passear. Porque se alguém fala dessa forma, eu vou pensar: rapaz, o cara não parou nem para observar nada, ele não está só passeando, não tem importância nenhuma. Mas a Bíblia diz que o inimigo, o diabo, ele é astuto. Ele é astuto, ele é enganador. Aí aqui a gente vê a sequência. Aí perguntou no 8, diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste, né? O meu servo Jó? E eu parei aqui. Eu parei, fiquei alguns dias pensando nessa palavra de Deus. Observasse meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Aí eu encontro aqui a primeira característica de Jó. Semelhante. Jó era semelhante. Dentre toda aquela sua geração de pessoas que estavam ali, Jó tinha algo para Deus lhe dizer essa expressão. Continuando o versículo: homem íntegro. A segunda característica de Jó: era um homem íntegro. A terceira característica: reto. E a quarta característica: se desvia do mal. Veja bem, o próprio Deus dizendo que na terra tinha alguém que tinha qualidade. Essa característica de semelhante, a gente percebe que Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, semelhança significa
ou podemos trazer como alguns traz criar atributos de Deus, digamos o amor, algumas características neste ponto. Então, Jó, ele tinha essa semelhança. Ele tinha essa semelhança. Aí a segunda característica, exatamente, ele era íntegro. Eu costumo dizer que, por ele ser um homem íntegro, ele tinha um caráter, ele tinha algo que diferenciava dos demais. E reto. Então tudo aquilo que Jó ele fazia, ele procurava, ou ele intentava, ele era bem sucinto, ou ia bem nos seus projetos. E eu estava meditando e fiquei pensando, o próprio Deus dá as qualidades de Jó. Aí eu encontro Jó com toda aquela sua fortuna, riqueza. E como Jó tinha esses atributos, ou essas características que Deus aqui apresenta, disse, tá vendo meu servo Jó? Aí eu fiquei pensando, e não foi à toa, e não é à toa que o livro de Jó traz essa sequência na questão que Jó crescia. Ele crescia. Aí eu fiquei meditando e pensando, Jó, todo o pessoal daquela região, daquela época, queria trabalhar com Jó. Por que queria trabalhar com Jó? Porque ele era íntegro e reto. Jó não ludibriava as pessoas. É o que dá a entender. Porque reto. E ele se desviava do mal. Ele saberia que se ele cometesse algo, então recaía sobre ele. Então ele procurava sempre se manter dentro dessa básica, dentro dessa lógica. Então aqui o próprio Deus estabelecendo e afirmando para o diabo as qualidades de Jó. Jó, pelas qualidades, ele era um homem impenetrável. É aqui. Pelas qualidades de Jó, ele era um homem impenetrável. Ele era tão impenetrável que o próprio texto diz que, quando Deus perguntou a Jó, de onde vens? Ele disse de passear por ela. Louvado seja Deus. Dá a entender, eu vou parafrasear aqui a minha mente, a forma que eu penso. Havia uma cortina. Havia uma ou tinha uma vidraça, eu vou mudar. Havia uma vidraça. Ele via Jó, mas não podia penetrar na vidraça. Aí agora ele vai diante de Deus. Aí agora diz, na sequência a gente vê também tu abençoaste, tira tudo. Veja agora. O próprio Deus
que colocou a vidraça, é o mesmo Deus que estabelece algo. Por quê? Porque Deus sabia das qualidades de Jó. Sabia que Jó era uma pessoa íntegra, era uma pessoa justa, era uma pessoa que temia, tinha essas qualidades. É tão provável isso que a gente vê no livro de no Jó 42, a gente vê que Deus, ou o próprio Jó 42, aí Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir. Veja bem a expressão. Eu te conhecia só de ouvir. Eu te conhecia só de ouvir. Ele conhecia Deus só de ouvir. E ele tinha essas qualidades. Ele se preocupava com essas qualidades. Não foi à toa e não é à toa que Deus disse: Jó é um homem íntegro, reto e se desvia do mal. Aí eu fico encantado com isto, com Jó. Na questão do versículo 42 e o 5. Que Jó diz que não conhecia, a não ser de ouvir. Jó não tinha tanta intimidade com Deus, Jó não tinha tanto encontro, podemos dizer dessa forma. Que vai entender isso. Jó, eu costumo dizer que, esse assunto está voltando novo, eu costumo dizer que Jó, podemos dizer que a Bíblia diz, e o relato prova, que quando há a quebra entre os filhos, a gente vê que o texto diz que Jó cumpria. Chegava uma data, Jó pagava pelos filhos, ou Jó ia oferecer sacrifício. Só de ouvir, não sei de que forma. Eu não posso dizer a forma que Jó ouvia, porque o texto não fala. Mas ele ouvia, que ele disse que ouvia só falar. Aí agora, Jó não tinha tanto as escrituras como nós temos hoje, não tem todo o sistema, todo sistema que nos dá para nós conhecimento da parte de Deus, e a gente procura essas qualidades, até eu procuro em mim, essas qualidades aqui de Jó, para que Deus dos altos céus diga: ali na terra tem um. A gente está vivendo uma geração, e dentro dessa geração, como eu já falei, ocorreu várias situações e ainda elas vão ocorrer. E Deus está procurando, dentro desse intervalo dessas dificuldades que aparecem o dia a dia, aí a gente percebe que é difícil de aparecer. Por isso que já vou deixar minha gratidão, ou minhas sinceras, que eu admiro, e que eu vou citar o nome se eles me permitirem, eu já vou falar, é o pastor José Brandão e o nosso pastor José Maurício. São dois homens que realmente estão se dedicando a numa forma mais clara do que se trata as escrituras, do que é preciso mudar. É preciso mudar radicalmente
essa forma de culto. É preciso radicar-se totalmente para que Deus reconheça que na terra existe um povo semelhante a Ele, íntegro, reto e que se desvia do mal. Aí você me pergunta, para quê? Se nós estamos citando mais o arrebatamento da igreja, a igreja não está pronta para passar por esse mecanismo. Então ele tem que passar por algumas etapas. Primeiro ele tem que ter essas qualidades, senão a gente termina ficando com as 5 virgens, né? Que elas foram imprudentes. Então nós estamos quase dentro desse nível, estamos sendo imprudentes. As coisas estão acontecendo, mas nós não abrimos os olhos. Nós não entendemos na sua totalidade. Aí a gente vê aqui que o próprio Deus aqui, o inimigo chega à sua presença e Deus agora dizendo, é Deus, não é eu que estou dizendo, é Deus dizendo que havia um homem que tinha qualidades. E dentro dessa qualidade desse homem, Deus aqui ele permite, dentro dessa qualidade, porque Deus sabia e conhece, sabia a integridade desse homem, porque esse homem só ouvia. Esse homem só ouvia, né? O texto é bem claro, ele dizer, foi ele que disse, eu só ouvia. Eu não ia para o culto na segunda, na terça, nem na quarta, nem na quinta e nem na sexta, ele ouvia. E guardava, e temia. Ele guardava. Ele guardava e dentro daquela geração, o pessoal tanto chegaram a ver a forma, é por isso que os seus conterrâneos daquela, ou os seus amigos, não entenderam. Não entenderam porque aquela situação ocorreu com Jó e eles não entenderam. E lá na frente, no capítulo 42, foi obrigado eles virem pedir perdão a Jó. Porque eles achavam que Jó era doido. Eles não prestaram atenção, eles não tinham um relacionamento, podemos dizer, aberto com Jó, porque a gente vai entender que eles não captaram que Jó tinha essas qualidades. No momento da dificuldade, eles perderam todo o rumo. E eu dentro desse questionamento, dessa expressão, eu fiz um hino. Eu fiz um hino, escrevi que o homem, ele perde todo o raciocínio lógico quando ele está dentro da adversidade. Ele não raciocina mais. Ele não vai ver a luz no final do túnel. Porque ele se deparou com a dificuldade e se desesperou. E Jó aqui, ele permaneceu. Dentro da dificuldade, mas ele permaneceu, porque ele sabia em que situação ele estava. Ele era. Então, Deus apontou Jó como este homem. Será que nessa geração Deus pode dizer isso comigo e com você? Dizer, aí não, aí ninguém toca, ninguém mexe, porque é meu. Aí me obedece, aí faz o que eu quero. Porque a gente vê mais sabe? Algo totalmente diferente. O ser humano, ele procura mais algo visível. É mais fácil eu obedecer algo visível do que o invisível. É mais fácil eu acreditar no visível do que no invisível. Isso é nosso. É mais fácil eu ter medo do homem do que ter medo de Deus.
Por quê? Porque Deus está nos céus e o homem está na terra. Eu estou falando de visão. Jó aqui, ele tinha essas qualidades. Deus aqui o apontou diretamente. Esse homem é justo. É íntegro. É reto e teme. Jó tinha temor. Temor. Temor é aquilo que você tanto faz estar. Eu disse já sobre isso, que temor, digamos que o irmão Manuel mora no Múcio Magno. E digamos que ele vai para o interior. Aí lá ninguém conhece que ele é crente. Aí ele vai fazer de tudo porque ninguém conhece. Quem tem temor, aonde está? Aí eu pego uma expressão de um pastor José Brandão. Ele disse que toda vez que o ser humano for pecar, for cometer algo de uma natureza dessa forma, não olhe nem para a esquerda, e nem para a direita, e nem para trás, e nem para frente, mas olhe para cima. Porque se ele olhar para cima, ele vai ver que os olhos de Deus estão olhando. Então, Jó aqui tinha essas qualidades. Jó tinha essas qualidades. Por isso que lá no livro ele disse que não conhecia Deus, conhecia só de falar, mas aqui Deus foi expressivo quando disse: Jó é um homem. Pode mudar uma geração. Jó, ele, na sua época, foi um homem que trouxe verdadeiramente o que Deus pode fazer na vida de alguém. No Gênesis, que eu confio essa comparação entre esses dois livros, e eu achei interessante exatamente essa sequência. São duas histórias em livros diferentes, mas tem alguma semelhança dentro desses dois livros. Tem alguma semelhança. Em Jó passa por algum período de perca, de enfermidade. Ele, em si. No livro de Gênesis, nós já encontramos agora Noé, passando também um período de dificuldade, um período de renovo. Era um período de renovo. Aí eu vejo aqui o mesmo Deus que fala com Jó, o mesmo Deus dá o mesmo atributo para Noé. O mesmo atributo para um, ele dá agora para Noé. Em situações totalmente diferentes. Aí ele diz assim no versículo 8. Porém Noé achou graças diante do Senhor. Naquela época, no livro de Gênesis, Noé. Deus achou graça em Noé. Aí a gente vai entender porque Deus achou graça em Noé. Não foi Noé que achou graça em Deus, foi Deus que achou graça em Noé. O versículo 9, para a gente entender, diz assim: Eis a história de Noé. Eis a história de Noé. Eis a história de Noé. Noé era homem. Veja bem, era homem. Justo. Uma qualidade. Justo. Íntegro. Entre os seus
entre os seus companheiros ou compatriotas, Noé andava com Deus. Veja agora. Justo, íntegro e andava. Ele era justo. E por ele ser justo, e por ser íntegro e andar com Deus, a gente lê a história de Noé, aí percebe que a história de Noé já começa dessa forma. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Do coração. Viu o Senhor a maldade do homem se multiplicando na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Veja bem. Aí a gente vai entender que Deus estabeleceu, ou Deus decretou que todo aquele planeta sofreria pelas consequências do homem, ou pela maldade do homem. Aí aparece Noé. Aparece Noé dentro dessa história. E Deus muda todo o que Deus tinha determinado, que ia destruir todo homem. É todo, não é ele, não é todo. Todo homem e todo animal, seja ele que voe, que rasteje, todo. Aí mais adiante, aí a gente vê Deus separando Noé. E depois da separação de Noé, aí Deus agora separa o animal. Deus separa o animal. Pela qualidade que esse homem chamado Noé fez Deus estabelecer uma saída, ou um socorro, ou um auxílio, ou Deus guardou Noé por ele ter essa qualidade. Então, queridas, jovens, pastores, ministros, você e eu somos filhos de Deus. Andamos ou tentamos. O que eu quero dizer com isso? Que essas qualidades estão faltando entre nós. O ensino para que haja mudança. Verdadeiramente assim como a Bíblia diz. Como está lá em Apocalipse, capítulo 22. Aquele que é sujo, se suje mais. E aquele que é limpo, se limpe mais. Então é preciso que haja uma mudança. A mudança nossa de atitude, eu dizer que não só falar, mas uma mudança radical. Para que assim venhamos mostrar para este mundo a esperança. Que há esperança. Assim como Jó. Eu sei em quem eu tenho crido. E ele se levantará ao nosso favor. Então que
Devemos entender. Nós estamos vivendo uma dimensão que é preciso parar e pensar. Se verdadeiramente temos alguma forma de mudar. Porque é preciso, é necessário haver mudança. Porque a gente vê aqui que Deus mudou. Em Noé, Deus mudou. Deus muda de acordo com aquilo que o homem se arrepende. Eu estava e fico parado e pensando que muitas das vezes nós utilizamos a expressão que Eli usou. Que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. E não paramos para observar que Deus, quando o homem se coloca em uma brecha, Ele muda todo o cenário. É preciso mudar as formas de culto, de ensinamento. A palavra ela tem que estar em primeiro lugar. Abrir o culto, já abre com a ministração da palavra. Hoje o que a gente vê é diferente. Parece alguns cultos estão da mesma forma. Cinco minutinhos para uma ministração. Aí nós abrimos a boca e dizemos, vamos dar prioridade à palavra. Eu não sei se vocês perceberam, mas vão perceber. Eu li no começo. Porque eu disse que um dia, quando eu estivesse em uma direção de algo para com Deus, eu daria prioridade à palavra no começo. O que falta é isso. E a gente entender a palavra como ela é. Porque ela se trata para nós, ela vem para nos fazer ou nos transformar. Ela vem para que nós sejamos justos, reto. Ela vem para isso. Ela vem para isso. Ela vem para quebrar todo aquilo que eu sou. Ela vem para isso. Mas a gente prega para fora, vive para fora. Que venhamos colocar a Sagrada Escritura na primeira evidência. E dentro dela entendermos aquilo que nós podemos mudar. É isso que eu acho bonito e interessante em Deus. Deus, ele monta o cenário e nos coloca. Aí em Gênesis diz que Deus fez. A gente vai ver Deus formando
dando sequências. E quando concluiu, aí ele dá ao homem o direito. Deus dá direito ao homem de ser dono. E é. Deus, ele fez a terra para que o homem tomasse posse. Então nós temos, através de Cristo Jesus, essa possibilidade. Então, Jesus nos deu de volta. É só tomar posse. É o que está faltando, fé. Fé no nosso meio. É só fé. E nós entendermos. Porque eu costumo dizer, se Deus quisesse destruir esse mundo, ou ele já tinha feito. Mas Deus gosta de estabelecer algumas alianças com o homem. Deus gosta. E Deus gosta quando o homem se levanta e diz assim: eu vou caminhar com Deus. Eu vou andar com Deus. Hoje a gente vê o homem servindo o homem. Não muda nada. Então, a mudança depende de nós. A mudança depende de mim e de você. Deus te abençoe. Que Deus continue abençoando. E se inscreva. Dê um like. Deixa um comentário para ajudar o canal. Amém? Meu abraço e a paz de Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Em nome de Cristo Jesus.